Ok. Ok, pessoal, agora é a primeira aula do minicurso do professor Carlos Alberto Santos de Almeida, doutor em Física pelo CBPF, professor titular da Universidade Federal do Ceará, onde atua na pós-graduação em Física e em programas de ensino e divulgação científica. Trabalha com teoria de partículas e campos, desenvolvendo pesquisas em teorias topológicas, brane worlds, colisões de solitons, gravitação alternativa e supersimetria. Uma salva de palmas, por favor. Ok, boa tarde, pessoal. Eu tenho uma alegria muito grande de estar participando aqui do congresso. Eu ouvia falar desse congresso. Esse congresso tem 40 e poucos anos, né? Então, provavelmente, quando eu estava fazendo doutorado, ele já estava rolando, né? Essa é a primeira vez que eu venho neste IFT, né? Eu conheci, já tinha participado de seminários, etc., no IFT da Paulista, né? Então, é uma alegria muito grande estar falando aqui com vocês. Agradeço enormemente o convite da moçada, né, da comissão organizadora, né? É uma satisfação ver, né, turma nova, né, estudantes de mestrado e doutorado. Tem mestrado aqui também, né? Inicialmente, eu fiquei um pouco preocupado, porque o pessoal tinha falado em introdução à teoria quântica de campos. Eu digo, cara, isso é uma coisa muito simples. De repente, o pessoal, né, pode estar já no outro nível, etc., né? Mas depois eu acabei me conscientizando de que seria uma coisa interessante, então eu vou falar de uma maneira bastante introdutória, procurar colocar um pouco algumas questões mais conceituais, né? Mas é o que eu digo, né? É uma coisa antiga, quase, né? Para todo mundo que trabalha hoje com gravitação quântica, cosmologia do universo primordial, coisas assim, né? A teoria quântica de campos, basicamente, é o quê? Da década de 50, 60, né? Bom, vamos entrar, então, Esse auditório é meio estranho, porque a gente, para ficar olhando ali, tem que... né? Mas, então, pessoal, aqui é mais ou menos o sumário dessa nossa apresentação de hoje, né? Eu vou falar dos problemas de mecânica quântica relativística, das motivações para a teoria quântica de campos. Depois a gente vai fazer uma revisão da quantização canônica do campo escalar livre e finalizar com comentários sobre quantização do campo espinorial e do campo vetorial. A questão inicial são exatamente os problemas da mecânica quântica, né? A mecânica quântica introduz a ideia de spin de uma forma basicamente artificial, né? Introduz na equação de Schrödinger, à mão, como se fala, né? Então, a mecânica quântica não sabe sobre o spin, não sabe a origem do spin. Há coisas experimentais bastante importantes, como a estrutura fina dos níveis de energia do átomo de hidrogênio, né? Que não são explicadas pela equação de Schrödinger. Outra coisa, o tempo e o espaço são tratados de forma diferente na mecânica quântica, ou seja, não tem uma, como a gente diz, covariância do espaço-tempo, né? Só que, vocês sabem, a mecânica quântica foi consolidada, talvez 10 anos depois da relatividade restrita, né? E, mesmo assim, ela não consegue prever, de jeito nenhum, a relatividade restrita. Outro tema importante, conceitualmente falando, né, é que o princípio da incerteza ele coloca que a energia flutua por um pequeno intervalo de tempo.
Ora, se isso é assim, né, significa que você pode ter energia virando partículas, né? E, naturalmente, a mecânica quântica não consegue trabalhar com um número variável de partículas. A bem dizer, a única teoria fundamental, digamos assim, que consegue fazer isso é a teoria quântica de campos, né? Bom, então, logo nos primeiros anos da década de 20, né, o pessoal começa a trabalhar com uma ideia de fazer uma mecânica quântica que também seja relativística. Uma das primeiras tentativas é a chamada equação de Klein-Gordon, né? Ela é invariante relativística, ou seja, não tem distinção de espaço-tempo, a covariância é bem fundada, só que ela tem alguns furos sérios, né? Um deles é a questão da densidade de probabilidade, que é negativa, e o outro é que ela também não explica adequadamente estados de energia negativa. Vocês lembram que na mecânica quântica só tem energias positivas, né? A equação de Dirac, introduzida, obviamente, por Dirac, né, ela resolve o problema da densidade de probabilidade, né? É importante a gente mencionar aqui, pessoal, o seguinte: a mecânica quântica relativística é uma teoria de uma partícula, né? Então, você está querendo implementar a relatividade na mecânica quântica, tá? Trocando a equação de Schrödinger pela equação de Klein-Gordon ou pela equação de Dirac. Por isso, entre outras coisas, é que uma densidade de probabilidade negativa é absolutamente inaceitável. Mas, então, a equação de Dirac, formidável equação de Dirac, né, ela traz resultados extremamente interessantes. Resolve o problema da probabilidade, ela prevê o spin, né? Isso é uma coisa muito, muito bonita, né, na teoria de Dirac, é que ela mostra claramente que o spin é uma grandeza física ligada à relatividade, digamos assim, né? Quer dizer, em outras palavras, ao grupo de Lorentz. Então, diferente da mecânica quântica, onde o spin é colocado na mão, né, na equação de Dirac isso sai naturalmente, né? Outra coisa muito interessante, né, é a chamada predição de antipartículas, né, especialmente a questão do pósitron, né? Essa aqui é uma das coisas mais interessantes que a gente pode ver nessa física das primeiras décadas do século passado, né? É que você tem, diferentemente do que era estabelecido, né? O que era estabelecido? A física teórica vinha sempre a reboque da física experimental. A física teórica era para explicar, né, fenômenos, né, descobertas, etc., da física experimental, né? E, salvo engano, pela primeira vez, né, Dirac consegue quebrar esse paradigma e, através da criação de uma teoria muito consistente matematicamente, ele propõe a existência de uma partícula. Isso é completamente né, antiparadigmático para a época, né? Vocês certamente sabem que esse tipo de coisa depois ficou muito frequente, né? Conforme a física vai avançando, isso vai se tornando meio que padrão, quase, né? Quer dizer, creio que todo mundo sabe a ideia que está por trás do modelo padrão, né? Nada mais é do que
vendo que a primeira unificação, vamos chamar assim, né? A unificação de Maxwell, da eletricidade e do magnetismo, né? Ela vem através de um princípio de Gauge, né? O grupo 1, né? Os teóricos pensam em aumentar o grupo de Gauge e, com isso, tentar fazer uma unificação da força fraca e do eletromagnetismo. Conseguem, né? Vocês sabem, de uma forma brilhante, e propõem massas para as partículas de Gauge, as partículas os carregadores de informação, né? Dessa teoria eletrofraca. Né? Depois o pessoal consegue, 5, 10 anos depois, consegue encontrar experimentalmente essas massas. Né? Então, esse paradigma, digamos assim, de que a física teórica era apenas uma maneira de referendar o conhecimento experimental, ela passa, daí por diante, a ser exatamente o contrário. Né? Acredito todos aqui, como é que é o Instituto de Física Teórica, acho que todo mundo aqui é teórico, né? E só um espaço, né? Porque eu trabalho num lugar onde a maior parte dos pesquisadores são experimentais, né? Então, essa briga na boa, né? Na boa, né? Entre os teóricos e os experimentais, né, eu vivo isso há mais de, sei lá, 40 anos. Pois bem, mas então, eu gosto de comentar isso porque, para mim, é uma força muito grande de uma ideia teórica. Né? A equação de Dirac, as coisas que ela prevê, né? A consistência que ela tem, dá o apoio suficiente para o Dirac dizer, olha, tem uma antipartícula. Né? Agora, o interessante, né, não sei se vocês sabem esses detalhes, né, mas de qualquer forma. Como é que o Dirac prevê o pósitron, né? Na equação de Dirac? Da mecânica quântica relativística, ou seja, uma equação que descreve uma partícula. A equação admite soluções negativas, né? Então, você acaba construindo você tem um contínuo positivo, um discreto positivo, um discreto negativo e um contínuo negativo. Ora, se você tiver um contínuo negativo, você não teria estabilidade da matéria, porque tudo iria, né, para menos infinito, digamos assim. O que o Dirac faz? Ele propõe que o contínuo é totalmente preenchido por partículas. Né? E, com essa ideia, é daí que vem a questão do pósitron, né? Porque, se você fornecer energia suficiente, você pode tirar um elétron do mar de Dirac, né? E ele aparecer, né, no discreto positivo, digamos assim. Né? E aquele buraco que fica lá, né, tem todas as propriedades de um elétron, com exceção da carga, que é contrária. Né? Quer dizer, bem interessante, etc. Né? Só que aí já tem uma raiz, digamos, da proposta de que tratar essas equações relativísticas como equações de uma partícula, né, não está bem fundado. Né? Porque, para resolver o problema dessas energias negativas, o Dirac, né, vai atrás de um infinito número de partículas para colocar no mar de Dirac. Detalhe é que, realmente, mesmo na mecânica quântica relativística, a mecânica quântica relativística, especialmente a teoria de Dirac, ela funciona dentro de um determinado range de energia, funciona muito bem. Né? Você não precisa usar a teoria quântica de campos para analisar o comportamento de um elétron num átomo de hidrogênio. A mecânica quântica é suficiente. A mecânica quântica relativística é suficiente. Né? Os níveis, a estrutura hiperfina, todas essas coisas, elas podem ser obtidas, descritas
pela mecânica quântica relativista. Mas a gente pode dizer, a mecânica quântica relativista é útil e eficaz em um determinado range de energia, mas ela não é fundamental, não é uma teoria física fundamental. Né? Ok. Então, os problemas com a equação de Dirac, ainda a teoria de uma partícula, não prevê criação e destruição de partículas. Né? A descrição é imprecisa dos estados de energia negativa. Eu digo que é imprecisa por causa do mar. Né? Outro ponto é que a equação de Dirac prevê corretamente o momento de dipolo do elétron, mas não prevê a sua correção, ou seja, o momento de dipolo anômalo, aquele famoso G igual a 2. Né? O G igual a 2 sai da equação de Dirac, mas o G menos 2, né, que é aquela pequena diferença, 10 a menos 5, 10 a menos 6, né, ela não é prevista na equação de Dirac. Então, e de novo, é uma visão de física que já embute a necessidade de descrever, né, de encontrar uma teoria que, ao juntar a mecânica quântica e a relatividade, restrita no caso, necessita de algo a mais. Repeti o slide, não sei porquê. Então, a gente começa a perceber que não tem uma outra maneira de você juntar, né, a mecânica quântica e a relatividade geral. Quer dizer, você pega a mecânica clássica macroscópica, você vai para o microscópico, é a mecânica quântica, mas se você vai da mecânica clássica para uma coisa muito mais veloz, mais energética, você tem a relatividade especial, e a única maneira consistente de juntar esses dois mundos, o mundo do microscópico e o mundo do mais veloz, é a teoria quântica de campos. Ok, então, essencialmente, o que a teoria quântica de campos propõe? Reinterpretar a função de onda, né, agora como um campo. Então, a função de onda em mecânica quântica e em mecânica quântica relativística, ela descreve o comportamento de uma partícula, ou seja, um número de graus de liberdade finito. A teoria de campos permite a descrição de criação e aniquilação de partículas. O campo quântico agora é um operador em cada ponto do espaço-tempo, e, sendo um campo, tem infinitos graus de liberdade. Então, o que acontece é que as equações de uma partícula da mecânica quântica relativística tornam-se agora equações de campo. É muito bonito, bonito, mas às vezes confuso, quando a gente olha pela primeira vez, né, que você vê a equação de Dirac na mecânica quântica relativística, depois você vê a equação de Dirac na teoria quântica de campos. Então, o que é isso, né? E, às vezes, o pessoal se esquece. Não, a equação de Dirac na mecânica quântica relativística descreve uma função de onda, uma coisa que descreve uma partícula, graus finitos de liberdade. Outra coisa é a equação de Dirac reinterpretada como uma equação de campo. Bom, e as partículas são excitações quânticas desse campo. Essa aqui é a ideia bastante resumida, né, da proposta da teoria quântica de campos. A primeira teoria quântica de campos, né, é a eletrodinâmica quântica. A eletrodinâmica quântica ela vai ser desenvolvida por Feynman, Schwinger e Tomonaga, né, ganham o prêmio Nobel em 65, e talvez a principal, né, predição é exatamente o momento magnético anômalo do elétron. Essa predição, né, pessoal, ela é considerada, né, ainda hoje como a maior concordância entre uma proposta experimental e uma verificação experimental. Desculpe, uma proposta teórica e uma verificação experimental. Esses números aqui são antigos, né? Então, certamente essa aqui já deve estar por várias casas, né? Eles fazem os cálculos de teoria perturbativa, teórica, né? Provavelmente colocam
colocam os gráficos de Feynman, né, no computador para ter cada vez mais números aqui, né, e os experimentais no laboratório mesmo, né. Esse a gente pode dizer, né, que de certa maneira, a principal predição da teoria quântica de campos e esse sucesso, né, de conseguir responder teoricamente a uma questão experimental, né, é fantástica, né? Ok. Então, vale aqui um comentário, né, que é o seguinte: a gente é teórico, mas a física é experimental. Então, a gente sempre faz muitas especulações, muitos modelos abstratos, etc. e tal, né? Mas, enquanto não tiver a verificação experimental, não é física. Eu digo isso, os experimentais adoram, né? Os teóricos ficam preocupados, mas é isso mesmo, né? Física é uma ciência experimental, né? Tem toda essa beleza que a gente gosta, os teóricos gostam, de você conseguir formular modelos, coisas abstratas, né? Quer dizer, quantos modelos hoje tem para matéria escura, né? Ninguém conseguiu ainda chegar em alguma coisa, mas, né, você vai propondo modelos, vai procurando limitações, olhando para o que tem observacional, etc. e tal, né? Mas é isso, né? No final das contas, tem que bater com o experimental. Só uma reminiscência, digamos assim, né? Quando eu estava fazendo o doutorado, não tinha Higgs, né? Não tinha Higgs ainda, né? Então, você tinha vários modelos, depois de anos e anos e anos sem encontrar o Higgs, né? Você tinha vários modelos alternativos ao Higgs, porque todo mundo, os físicos teóricos, olha, vamos procurar alguma coisa que faça o papel do Higgs, né? Dê massa para os campos, né? Para os campos de gauge, etc. e tal, mas seja mais fácil de encontrar, né? E muita gente trabalhou, né? Muita gente fez em modelos alternativos. 40 anos depois, né? Talvez, né? O pessoal conseguiu encontrar o Higgs, né? O pessoal trabalhou de graça. Faz parte. Isso é uma das coisas importantes que a gente que é físico teórico, de altas energias, né? Especialmente, né? Física de altas energias é exatamente aquela física que, né, de um lado, ela fica mais longe da realidade, fica com mais dificuldade de ser comprovada, e, de outro lado, dá mais liberdade artística, né, às nossas especulações. Mas, então, outra coisa também, da época que eu fazia doutorado, era exatamente a distância que a gravitação tinha da realidade. Vocês são muito novos, né? Não chegaram a conviver com isso. Mas a gravitação, no CBPF, a gente tinha terceiro andar, que era o Departamento de Campos e Partículas, né? E o quinto, que era o DRP, Relatividade e Partículas, né? Gravitação, né? E existia, toda vez que a gente tinha um seminário entre andares, né? Era muito interessante a discussão, porque o pessoal de gravitação, eu não diria o pessoal, alguns, não acreditavam no H cortado, né? A primeira questão, né? Quer dizer, tudo era clássico, aquela relatividade einsteiniana básica, clássica, etc. e tal, né? E eles tinham muito, mas tem uma certa justificativa, eles tinham muito poucas observações para delimitarem os seus modelos, né? Então, a gente, né, de teoria de campos, ficava criticando o pessoal de gravitação, dizendo que eles só pegavam a equação de Einstein e ficava colocando lá 1000 coisas, sem nenhuma grande limitação observacional, etc. e tal, né? E, obviamente, né, o que aconteceu? Aconteceu Hawking e companhia, e diz que a relatividade, que a gravitação, tem que ter quântica, né?
algumas coisas são meio interpretativas minhas, viu, pessoal? Então, posso ser criticado. E a partir daí, e mais do que isso, com o Hubble, né, o pessoal de gravitação começou a ter física para colocar lá na gravitação. E deu esse boom que nós temos hoje. Né? Nós temos claramente, desde o início dos anos 2000, a gente tem um boom de gravitação. Né? Você olha as revistas, quase tudo é gravitação, né? E tem um progresso enorme, né? Tá? Embora eu diria que as duas grandes descobertas, né, desse século em altas energias sejam a descoberta do Higgs, né, e as ondas gravitacionais. Né? Mas, por enquanto, está 1 a 1, né? Mas tudo bem. Pois bem, mas tudo isso um pouco, talvez, para falar dessa questão de que a gente precisa, quem faz física teórica, mais cedo ou mais tarde, a gente precisa se confrontar com a realidade. Eu diria que hoje talvez seja uma das coisas mais difíceis da gente de física teórica fazer, porque até algum tempo atrás você escrevia um artigo, né? Não ligava muito para colocar uma previsão de comprovação experimental ou coisa parecida. Né? Hoje não, hoje os referis todos. Cara, tudo bem, seu modelo está muito bonitinho, etc. E tal. Como é que você vai... O que é que você propõe para a gente experimentalmente encontrar uma coisa dessa? Né? Quer dizer, está todo mundo certo. Né? Mas vamos lá. Então, vamos agora para essa parte técnica, né, que é inescapável, da chamada quantização canônica. Né? Primeiro, observar o seguinte, pessoal. Eu coloco a quantização... Nós temos duas maneiras, basicamente, de fazer a quantização. Uma é a quantização canônica e a outra é a quantização por integral de caminho. Né? A formulação de Feynman. Né? Eu digo, de novo, é minha opinião, a quantização canônica, apesar de tudo, eu acho ela muito mais física, no sentido de que ela toca um pouco mais próximo de coisas da própria mecânica quântica, etc., né, do que a formulação de integral de caminho. Né? A formulação de integral de caminho é fantástica para economizar contas. Né? Então, se você está fazendo uma pesquisa para publicar coisas parecidas, você usar a formulação de Feynman, né, de integral de caminho, é bem melhor. Né? Mas, de novo, eu acho uma elucubração extremamente fora da realidade. Né? Feynman que me perdoe, mas é a minha visão. Né? Então, por isso é que eu normalmente... Eu vou falar um pouquinho, talvez, na próxima aula, né? Não vamos chamar de aula, vamos chamar de apresentação, né? Um pouco sobre integrais de caminho, mas eu prefiro ficar um pouco mais com a quantização canônica. Pois bem, então vamos lá. Né? Você tem aqui uma lagrangiana, uma densidade lagrangiana de um campo escalar real, está livre, né? Normalmente a gente sempre faz as coisas mais fáceis, é mais fácil começar com o livre. Você tem um momento canônico conjugado, né? No caso particular dessa densidade lagrangiana, o π, né? Quer dizer, esse campo, né, conjugado, né, essencialmente é o φ ponto. E o que é que a gente faz? O que é quantizar um campo? O que é quantizar na mecânica quântica? Quantizar na mecânica quântica é pegar as variáveis clássicas, Q e P, né, e impor uma regra de comutação para elas, onde aí essas variáveis viram operadores. Né? Tecnicamente, a gente tem aquela relação de que você diz que o comutador do operador de posição e do operador de momento é essencialmente H cortado
vezes o parente de Poisson das variáveis clássicas correspondentes. Eu acho muito bonito isso. Quer dizer, você então pode construir toda a sua mecânica clássica, baseada em parente de Poisson, e, por conseguinte, você pode pegar sua mecânica clássica e transformá-la todinha em mecânica quântica, basicamente através dessa relação de comutadores com parente de Poisson. Né? Todo mundo sabe disso, todo mundo já fez isso, mas eu gosto sempre de falar, porque às vezes é importante, né, a gente destacando as coisas. Pois bem, o que a gente faz para campos? A gente faz exatamente a mesma coisa. Né? A gente impõe regras de comutação do campo e do momento conjugado do campo. Né? Eu deixei fora aqui os H cortados, só para facilitar. Né? H cortado igual a C igual a 1 né? É a nossa Bíblia. Né? Então, está aqui. Né? Então, você impõe uma regra de comutação, né? E agora, esses campos clássicos agora viram operadores. Né? E esses operadores quânticos, campos, né? Então, tem que obedecer a essas regras. Né? Por outro lado, muito bem, aqui a gente está trabalhando essencialmente com campo escalar livre, né? Real. Né? Grosso modo, a gente diz que o campo escalar real tem 1 grau de liberdade, né? Se fosse um campo escalar complexo, teria 2. Né? Por que isso é relevante? Porque quando você construir os operadores de criação e destruição, né? Se você tiver 1 grau de liberdade, né? Significa que basta ter um operador que cria e outro que destrói. Mas se você tem 2 graus de liberdade, você vai precisar ter 4 operadores. Um que cria uma partícula, digamos, né, e outro que destrói, e outro que cria e destrói um outro grau de liberdade. Né? É por isso que, quando a gente vai trabalhar com a quantização de espinores, a coisa começa a ficar bem mais complicada. Né? Porque os graus de liberdade de espinores são diferentes. Né? Um shell, o espinor de Dirac tem 4. Né? Então, e o campo vetorial ainda é mais complicadinho. Mas isso aí é coisa, né, que a gente não liga muito quando está trabalhando nesse nível. Mas, de novo, então, primeira coisa, a equação de Klein-Gordon, né, você coloca no espaço de Fourier e você obtém essencialmente uma equação de onda. E, naturalmente, você pode ter uma expansão de ondas planas. Isso aqui é chave, pessoal, chave para o procedimento de quantização do campo, dos campos. Né? Ainda bem que para campos espinoriais e para campos vetoriais você também tem uma coisa parecida, né? Porque, no fundo, essas três representações do grupo de Lorentz obedecem a todas a equação de Einstein de P2 igual a M2. No caso do eletromagnetismo, P2 igual a 0. Né? E P2 igual a M2 nada mais é, quando você joga para um espaço de Fourier, essencialmente você chega numa equação de onda e, portanto, você tem expansão de ondas planas. Então, o que a gente está fazendo aqui é detalhando o caso do campo escalar, né? Porque quando você for fazer os outros campos, os conceitos são os mesmos. O que vai dificultar, como sempre, né, são as tecnicalidades. Né? As tecnicalidades, você está trabalhando com mais grau de liberdade, etc. Pois bem, então, aqui por uma questão de conveniência, né, quer dizer, o coeficiente de Fourier, né, a gente chama esse de A, esse aqui de A Dagger, né, né, isso aqui na expansão, né, de Fourier. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa forma de descrever o campo escalar, né, colocar aqui dentro. Né? Eu sei que o momento canônico conjugado é o φ ponto, né? Então eu coloco aqui dentro e vejo o que acontece com quem? Com esses coeficientes, que agora são
operadores, né? Então, a gente vai obter, no final das contas, que esses operadores, eles obedecem a uma regra, a essa regra de quantização, né, desse tipo. Muito bem. E aí, o que é isso, né? O que são esses operadores, né? A gente pode ver um pouco sobre isso quando a gente usa o famoso, ou nem tanto, né, o operador de energia momento, né, componente zero do TMNI, e você verifica o seguinte, né? Bom, você sabe que tem uma espécie de uma equação de Heisenberg para o P em relação ao φ, e você obtém, se você faz o P em termos do φ, né, você acaba encontrando uma relação desse tipo. Né? Ou ainda, se você tem uma equação de alto valor, né, o operador atuando num espaço genérico ômega, né, você tem aqui um alto valor, Pmi, e você faz uma aplicação bem simples, né, do P, do operador P, num estado que seria o estado do A atuando no Psi, sei lá, alguma coisa assim, e o que você obtém é que isso é equivalente a você ter a aparecer menos o alto valor P pequeno, né? E quando você atua o P grande num estado Adagher Psi, você tem um acréscimo de um alto valor de momento-energia. Ou seja, eu posso, então, interpretar esse A aqui como sendo alguma coisa que reduz o alto valor do momento-energia por uma unidade, ou quantum, né? Depois se chama de quantum, né? E o operador Dagger, ele aumenta o alto valor do momento-energia por uma unidade ou quantum. Ou seja, a gente está percebendo que esses operadores, né, eles é como se eles estivessem fazendo, pegando um estado que tem, sei lá, N partículas, né? O de criação cria mais uma partícula, né? Um estado que tem momento e energia definido, e o de destruição, né, destrói essa partícula, entre aspas, né? Então, oi? Ok. Então, ok. Então, isso aqui resume um pouco a ideia, né, de operador de criação e destruição, a ideia de que você tem, na teoria quântica de campos, você tem criação e destruição de partículas. Isso pode ser também um pouco mais elaborado, né? E a gente definiu o seguinte: você tem o estado mais geral de uma partícula, né? Desculpa, eu não defini o vácuo. Ok, desculpa. Não, está aqui. Em algum momento, se eu estou aniquilando os estados, né, eu vou chegar numa situação em que o estado não vai ter mais nada, né? Ele não vai ter mais nenhum quantum, não vai ter mais nem energia, nem momento, ou seja, ele não vai ter mais partículas. Natural. Isso a gente chama de vácuo, que é um conceito bem importante, né, em teoria quântica de campos, né? E eu reforço a ideia aqui, esse estado não é um estado postulado, né? Ele surge naturalmente pela ação do operador de aniquilação. Ou seja, o vácuo também é uma coisa física, né? Não é uma coisa abstrata que você postula lá, etc. E tal, né? Ok. Então, você pode construir o estado mais geral, né, de uma partícula, né, que seria esse estado, ou, se você quer trabalhar com uma coisa mais geral ainda, que seria um estado de N partículas, você aplica N vezes o operador de criação no vácuo. Então, coisas a observar, né? Do ponto de vista da mecânica quântica, número fixo de partículas. O estado do sistema é descrito por uma função de onda no espaço de Hilbert. O estado de um elétron é psi,
no espaço de Hilbert de uma partícula. Na TQC, aí tem uma coisa que a gente chama de espaço de Fock, né? Que é o que faz o papel do espaço de Hilbert, né? Que é simplesmente a soma direta de todos os espaços de Hilbert de n partículas, né? De n igual a 0, que é o vácuo, até o infinito. Né? Então, em mecânica quântica, vocês devem se lembrar certamente que você tem os operadores de levantamento e abaixamento, né? Que essencialmente eles atuam no mesmo espaço de Hilbert. Eles movem o estado dentro do espaço de Hilbert. Já na TQC, os operadores de criação e aniquilação mudam. É como se você mudasse o subespaço de Fock em que o estado vive. Né? Ou seja, você tem um espaço de Hilbert, um subespaço de Fock, e quando você atua o operador de criação, você está mudando para outro. Né? Então, consubstanciando a ideia de que você está criando ou destruindo partículas. Né? É claro, o espaço de Fock tem muita coisa matemática por trás disso, interessante, etc. e tal, mas essencialmente é isso. Né? Essencialmente é isso. É como se fosse um produto direto de infinitos espaços de Hilbert. Né? Interpretação física. Um único oscilador harmônico, seu espaço de estados é gerado pelo estado de número, e o espaço de Fock é um único modo de excitação. Um campo quântico pode ser pensado como uma coleção infinita de osciladores harmônicos independentes, cada um associado a um modo de momento P. Essa é a célebre frase onde o pessoal diz que quando você quantiza um campo escalar, um campo que seja, né, no final das contas, é como se você tivesse N, ou infinitos, melhor dizendo, osciladores quânticos em cada ponto do campo. Então, essa é a visão quântica, né, da quantização de um campo. Eu acho isso muito interessante porque, por exemplo, certamente vocês também, mas quando eu estava no colégio, o pessoal já passava para a gente a ideia de que o fóton era um quantum do campo da luz. Né? Eles falavam campo eletromagnético, falavam luz, isso é no colégio. Né? Não sei se vocês tiveram essa oportunidade. E a gente engole isso na boa e tal, vai em frente. Né? A mesma história do spin, né? Porque o spin no colégio é privilégio do pessoal de química. Né? Se nada mudou do ponto de vista de currículo de lá para cá. Mas eu acho que não, porque física tem tanta coisa para ensinar, né, no colégio, né, que o pessoal deixa spin para os químicos. Né, e tal. Mas é uma pena, porque né, spin essencialmente é física moderna. E aí os estudantes, o aluno do colégio não trava contato com o que é a coisa mais bonita de física hoje em dia, né? Quer dizer, essa física moderna, apesar de ser do século passado, etc. Né? Mas na química, eles, por outro lado, como eles precisam explicar as ligações químicas, eles precisam dar uma ideia de spin, eles precisam dar uma ideia do princípio de exclusão de Pauli. Né? Senão, como é que você vai explicar, né, toda as ligações iônicas, ligações covalentes, né, a distribuição de elétrons na camada, que todo mundo faz isso, né, aquela 1s, 2s, 2p, etc. e tal, que a gente não sabe de onde é que vem, mas aprender a usar esse tipo de coisa. Né? Pois bem, mas então, o que eu anos depois, eu digo, cara, os caras ensinavam quantum. Um quantum, o fóton é um quantum da luz. Né? Você só pode dizer isso se o seu campo eletromagnético for quantizado. Né? É claro que talvez o próprio professor não tenha essa ideia, né? Acredito que não, né? Mas, por outro lado, a gente acaba tendo contato com a ideia de que a luz é uma porção de
de pacotinhos, né, de energia, etc. Eu achei isso uma coisa muito interessante. Mas, então, ok. Observações importantes, então, né? Processos em que dois elétrons colidem com dois elétrons, por exemplo, são descritos por estados iniciais e finais do espaço de Fock, né? O operador de evolução matriz S, a gente vai falar sobre isso na próxima apresentação, calcula a amplitude de transição entre esses estados, a amplitude de espalhamento. Isso aqui é um pouco colocando, né, a carroça diante dos bois, né? Mas já para tentar dar uma visão de como é que essas coisas são aplicadas, né? Uma outra coisa importante, e que às vezes não é tão muito clara, né? A teoria quântica de campos ela é ótima para estados de espalhamento, né? Ela não é usada, ou não deveria, para estados ligados. Se você quer trabalhar com estados ligados, use a mecânica quântica relativística, como eu disse, né? Mecânica quântica relativística, teoria de uma partícula, ela descreve muito bem um elétron no átomo de hidrogênio, por exemplo, no estado ligado, né? Então, a teoria quântica de campos ela é muito melhor para estados espalhados, né? Todos os aceleradores, né, o pessoal trabalha com essa ideia, né? Você tem estados livres no início, você tem estados livres no final, né? E depois você vai tentar, usando os fundamentos de teoria quântica de campos, descrever o que é que acontece naquelas colisões e coisas assim, né? Mas, no final das contas, você tem os estados in e os estados out, que são basicamente livres, né? Isso é importante, tá? Porque muita gente confunde um pouco, né? Essa aplicação, digamos assim, o range de validade, sei lá, né? da teoria quântica de campos, né? É uma teoria fundamental, né? Mas, se você for estudar um estado ligado com teoria de campos, primeiro que você deve ter um trabalho fenomenal para cair exatamente no que a mecânica quântica relativística obtém. De princípio, tem outras coisinhas mais por trás. Pois bem, outro detalhe na expressão para o estado mais geral de N partículas, né, que a gente colocou, acho que por aqui, né, tem uma coisa interessante que ela é simétrica por troca de momento. Né? Ou seja, isso acontece porque os operadores de criação comutam entre si. Onde é que eles estão? Está aqui, né? Os operadores de criação comutam entre si, os operadores de destruição também, né? Então, a gente tem que você pode trocar um momento por outro que não faz mudança nenhuma. Ou seja, essa função é simétrica, né? Ou seja, a simetria é intrínseca à definição do espaço. O que a gente está começando a ver aqui, né? Só para adiantar, no caso de férmions, ela é antissimétrica. Porque, como a gente vai falar rapidamente, no caso de férmions, né, você não pode usar comutadores para impor quantização. Você tem que usar os anticomutadores. Tá? Olha que coisa interessante. Então, você já está colocando a questão de simetria e antissimetria, e por consequência, né, você está separando, né, partículas de um jeito, partículas de outro. Né? E se vocês se lembram, na mecânica quântica, como é que a gente vê a ideia de spin na mecânica quântica? Como eu já disse, ela é toda ad hoc, né? Mas mais do que isso, quando a gente quer dizer que os spin inteiros, né? Ok, obrigado. Os spin inteiros, né?
descrevem partículas com uma estatística diferente das partículas de spin semi-inteiro, né? O que está por trás disso é o spin, né? Claramente, né? E só que como a mecânica quântica não consegue descrever o spin, né? O que acontece é que ela impõe uma espécie de um postulado, né? De que não, se você impuser que a função de onda é simétrica, eu estou descrevendo bóson. Se você impuser que a função de onda é antissimétrica, né? É uma imposição que você coloca na mecânica quântica, né? Aí eu estou descrevendo férmions, né? Aqui sai de novo naturalmente, né? Não, isso não é pouca coisa. Por quê? Porque isso consubstancia o famosíssimo... Interessa quando a gente fala de altas energias, falar de uma coisa famosa, né? Até um pouco, pelo menos aqui, né? No circuito interno, do chamado teorema spin estatística. O spin estatística, ou seja, a relação de que as partículas que têm spin inteiro, elas vão obedecer a uma determinada estatística, e que tem spin semi-inteiro obedece a outra estatística, e isso é uma coisa super relevante, porque é muito diferente você encher um estado com infinitas partículas ou só poder colocar 2. Então, se você vai fazer estatísticas, você vai contar, né? É tudo diferente, né? Então, na teoria quântica de campos, isso sai de uma forma supernatural, né? E esse, então, teorema de spin estatística é um dos fundamentos da teoria quântica de campos, né? Essencial ao famoso teorema de spin estatística. A outra coisa que vale observar é a questão de primeira quantização, né? O pessoal de matéria condensada, eles fazem muito isso, né? Eles precisam quantizar, digamos assim, os campos, né? Mas eles não querem usar, né, a formulação completa, consistente, etc., que seria a teoria quântica de campos. E aí eles inventam, com todo respeito, né, uma formulação de segunda quantização. Quem já estudou um pouco de estado sólido, já viu um pouco isso, né? Não é que esteja errado, né? Mas é uma visão para trazer operadores quânticos para uma ideia de matéria condensada, né? Aqui isso não precisa, né? Então eu posso dizer que a TQC, de alguma maneira, ela engloba a ideia de primeira e segunda quantização, né? Ok. Eu acho que eu falei demais. Pois bem, deixa eu ir um pouco mais rápido nessas coisas técnicas aqui, pessoal. Mas é o seguinte, ó, se eu pego a equação de Dirac, eu multiplico a equação de Dirac por ela mesma, né? O pessoal chama de interação, no final das contas, eu obtenho uma equação de Klein-Gordon, né? Todo mundo que fez mecânica quântica relativística uma vez na vida fez essa continha, né? Você obtém a equação de Klein-Gordon, né? E, novamente, como você tem uma equação de Klein-Gordon, você pode obter uma equação de onda no espaço Fourier e, portanto, obter uma expansão em modos normais. E só para repetir, isso acontece porque todas as teorias são basicamente Lorentz, né? Todas são representações do grupo de Lorentz, todas obedecem P2 igual a M2 ou P2 igual a 0. Mas, então, aqui tem algumas tecnicalidades, né? Se é que se pode chamar assim, a gente passa a vida inteira trabalhando com isso, aí aqui fala só isso. Mas o pessoal que já trabalhou com spinores, etc., sabe que tem vários detalhes técnicos e tal. Mas eu só gostaria de dizer rapidamente, né, que você vai ter essa função U e uma função V, né, que são soluções, né? Você pega a equação de Dirac, coloca em termos não das matrizes de gama, mas em termos das matrizes de Pauli e tal, e você acaba separando a equação em duas, né? E então você tem duas equações. É como se você estivesse pegando a função U como um espinor bi-espinor, né? O psi é um quadro-espinor, né?
essencialmente, você pode escrever, né, dessa maneira, essas duas soluções, né, o psi mais, o psi menos, mas é só para eu dizer que essa maneira de estruturar assim é porque vem da equação, porque, no fundo, tem que refletir os graus de liberdade, né? Caso escalar, você tem um só, como eu disse, né? Caso de espinores, você, né, tem 4. Né? Naturalmente, agora, você vai ter 4 operadores de criação e destruição. Você vai ter o B dagger, o D e o D dagger. Né? Ok. Aí, quando você vai impor as regras de quantização, o que vai acontecer é que vai aparecer o sinal negativo. Como se, tipo assim, como se aqui aparecesse um sinal negativo. Tá? Aí você diz, não pode. Né? Esse sinal negativo, pessoal, ele tem vários problemas, né? Quebra de unitariedade, várias coisas. Né? A energia não é bound from below, né? E você tem violação da causalidade. Então, esse sinal negativo aí é uma praga. Como é que o pessoal resolve? Ao invés de impor uma regra de comutação, impõe uma regra de anticomutação. Rapaz, a gente vai fazendo essas contas, parece que as contas estão pedindo para você. Eu não sei, eu nunca fui ler a história dessas coisas para ver o primeiro cara que disse, cara, é o seguinte, isso aí deve ser uma regra de anticomutação. Bom, né? Mas é legal tudo isso. Então, se você usa regras de anticomutação, aí as coisas dão certo. Né? Então, está aqui, né, os comutadores B e B dagger, D e D dagger, né, cumprindo. Né? Então, você já pode dizer que B aniquila o elétron e D aniquila o pósitron. Né? E o B+, e o B dagger e o D dagger, por consequência. E também sai o princípio da exclusão. Porque se você pegar o operador de criação, né, ao quadrado, ele dá 0. Tipo assim, eu não posso criar 2 partículas, 2 elétrons, no caso, né, no mesmo estado. Né? De novo, o princípio da exclusão, que na mecânica quântica e em outras partes da física é uma espécie de um postulado, aqui ele sai quase naturalmente. Tá certo, pessoal? Isso aqui é o resumo do resumo do resumo. Né? Toda vez que você vai fazer contas com isso, você não é mole desse jeito, não. Né? Porque realmente, por exemplo, se você vai estudar espalhamento, colisão de elétron com elétron, todas aquelas coisas, você tem que pegar tudo isso aí, não é brincadeira. Mas, por outro lado, são coisas técnicas. Né? Pois bem, e acho que, para terminar, um resumozinho de uma quantização de campo de gauge. Né? Bom, essa aqui é a densidade lagrangiana, ela é invariante de gauge. Né? O tensor de intensidade de campo eletromagnético é definido assim, a partir do quadripotencial. Né? E, muito bem, só que tem um detalhe. A invariância de gauge, se você abrir isso aqui para construir o momento canônico associado ao modo A0, ele é 0. Né? Pela própria construção da densidade lagrangiana, pela própria invariância de gauge. Então, meu caro, como é que você vai quantizar, né, se um dos modos, né, se o momento canônico, pelo menos o modo 0, é 0? Você pode quantizar não covariantemente. Pode, sem problema nem, quer dizer, não é que seja sem problema. Mas, né, mas existem maneiras de você quantizar covariantemente. Né? E eu acho muito legal a criatividade desse pessoal, porque o cara faz o seguinte, cara, vamos quebrar a invariância de gauge. Né? Vamos trabalhar com uma teoria sem invariância de gauge. Né? E se você olhar direitinho, se você impuser uma condição de ρ de μ a μ igual a 0, você recupera seu eletromagnetismo. Isso aqui não é eletromagnetismo, isso aqui é. Né?
Se você faz essa fixação de gauge, isso não é mais. Vai dar. O eletromagnetismo, né? Ora, isso aqui é a mesma coisa que o D'Alembertiano de A igual a zero. Então, se em algum momento eu impuser essa condição no que eu estou obtendo na minha teoria mais na frente, eu estaria recuperando o meu eletromagnetismo, a minha teoria física, né? É como se fosse o seguinte: você tem o eletromagnetismo, tem os estados, digamos assim, as soluções dele, né, restritas, digamos assim, a um certo espaço, né? E aí você faz o seguinte: não, eu vou aumentar o espaço de soluções, incluindo soluções que eu sei que são não físicas, né? E mais adiante, eu volto a impor a condição de Lorentz, para que a condição de Lorentz me deixe apenas com aquele subespaço de soluções físicas. Esse negócio é chamado de Gupta-Bloiler, né? Mas para que eu faço isso? Porque eu quero ter uma situação em que eu tenha uma equação de onda, né? Para repetir todo o meu procedimento, covariantemente. Esse é o detalhe, né? E, de novo, eu consigo explicitar, expandir o meu campo, né? Agora em modos, né? Em modos normais, etc. De novo, vai aparecer um A, vai aparecer um A dagger, mas vai aparecer uns vetores de polarização, né? Qual é a ideia, né? Todos vocês sabem, o eletromagnetismo off-shell, digamos assim, ele é descrito por um quadrivetor, então ele tem 4 graus de liberdade, né? Mas a gente sabe que, na verdade, o fóton só tem 2. Só tem 2 modos transversais. Então, tem 2 modos não físicos, né? Então, o eletromagnetismo mesmo, né, on-shell, ele tem que descrever fóton, né? Então, de alguma maneira, né, eu estou introduzindo aqui uma quantidade de graus de liberdades espúrios, né, e que depois eu tenho que dar um jeito de tirar ele de lá, né? Então, os épsilons são os vetores de polarização, transversa, longitudinal e temporal, e o A e o A dagger são os operadores de criação e aniquilação. Procedemos como nos casos anteriores, impomos as regras de comutação, porque agora dá, já que eu estou trabalhando com a variante, né? O meu π0 não é mais 0. E vamos em frente, até que eu vejo o seguinte, né? Eu estou obtendo coisas estranhas, né? Não físicas, sinalzinho negativo aqui, né? Aí você diz, beleza, então vamos usar a condição de Lorentz, né? Vamos usar a condição de Lorentz, que no espaço de Fourier seria uma coisa desse tipo, né? Não, tudo bem. Tá, mas não serve. Mas não serve por quê? Porque essa condição é incompatível, com o fato de que a questão dos comutadores, né? Se eu usar essa equação aqui, isso inviabiliza toda a construção. Então, a situação se transforma no seguinte: eu não vou usar mais a condição de Lorentz como uma condição algébrica e tenho que usá-la como uma condição nos estados, né? Ou seja, aquele dmi ami igual a 0, né, agora eu tenho que trocar por um ami dmi atuando nos estados físicos, né? Quer dizer, essa condição ela restringe, né, as minhas soluções às soluções físicas. Esse ami aqui é a parte positiva da aniquilação do campo. No espaço de Fock, essencialmente é A0 menos A3, atuando no espaço, nas soluções físicas, é 0. E assim os modos longitudinais e escalares não observáveis são removidos. Ok, estamos terminando então. Então, pessoal, eu paro por aqui nessa parte, né? Só recomendar um pouquinho a vocês, alguns de vocês certamente alguns já leram todos esses livros, né? Mas, em todo caso, né, esse livro aqui é um pouquinho antigo, né? Foi um dos livros que eu usei no doutorado, era um pouquinho antigo. O Peskin e o Schrader já é uma coisa mais nova, acho que é da década de 90, se eu não me engano.
O Mandel também é um livro mais antigo, mas o Mandel tem uma coisa que poucos livros de teoria de campos têm. Ele faz a quantização canônica bem detalhada. As contas, teorema de Wick, que eu vou falar na quinta-feira, bem detalhado. E enquanto que o pessoal mais moderno, tranquilo, aí só faz aquela velha straightforwardly, pronto, né? O livro do Zi, né? Que a gente não pode dizer que é um livro-texto, mas é um livro com muita discussão conceitual, né? E aí é o que eu estou colocando aqui. Então, na próxima apresentação, a gente vai começar a falar de campo em interação. Tudo que a gente falou até agora, o campo era livre, né? Então, a gente vai introduzir a representação de interação, as regras de Feynman. Eu vou, de novo, fazer comentários sobre os campos espinoriais e vetoriais em interação e procurar dar uma visão sobre a quantização por integral de caminho. Integral de caminho é uma coisa que não dá para dar uma visão muito resumida, mas, sei lá, de repente, como talvez até quase todos vocês já conhecem um pouco isso, né? A gente pode ir mais rápido. E também falar sobre as modernas aplicações, né? Tem uma discussão sobre depois desse boom da gravitação, onde é que a gente coloca as coisas de quantum field theory, né? Cara, tem um monte de coisas, de lugares em que se pode trabalhar, né? E eu digo isso para os... Hoje em dia eu trabalho com teoria de campos e também com gravitação, né? E quando os alunos vêm pedir para trabalhar, eu digo, o que é que você gosta? Você quer fazer gravitação? Quer fazer teoria de campo? Ou quer misturar? Porque tem. Eu acho que amanhã, na quinta-feira, eu vou falar um trabalhinho sobre que a gente mistura um pouco, né? Porque é isso, cara. As duas hoje têm muitas aplicações, né? Quer dizer, a teoria quântica de campos, e eu vou também comentar sobre isso na quinta-feira. Teoria quântica de campos é, por outro lado, uma teoria de altas energias muito adequada para você fazer uma descrição de baixas energias. Então, tem muita coisa de matéria condensada que você pode usar os fundamentos de teoria quântica de campos e encontra interessantes respostas, né? Só para dar um spoiler, né? Em teoria de campos, a gente pode trabalhar com uns objetos, umas quase partículas chamadas de anyons, né? Que elas têm ela não é nem férmio nem bóson, né? É tudo, né? E esses anyons, eles são essencialmente topológicos e podem de alguma maneira, eles são essenciais para a ideia do emaranhamento quântico, que, por sua vez, é essencial para a computação quântica, né? Então, vocês veem como, de repente, tem quer dizer, você estudar fundamentos de teoria quântica de campos e depois de aplicar nas coisas de matéria condensada, etc., é interessante, é importante. Bom, e por fim, de uma maneira extremamente não modesta, eu vou falar um pouquinho de um artigo ou dois, né? Isso aqui foi por sugestão, cadê o Rafael Almeida, né? Não foi exatamente assim, não. Mas aí ele falou, professor, se quiser falar de algum artigo, alguma coisa nova, né? Porque a minha ideia não era isso, né? Mas depois eu disse, cara, ele tem razão, né? Eu vou ver se eu coloco, então, alguma coisa de pesquisa, né? E vamos ver se dá tempo, né? E na quinta, a gente fala um pouco sobre isso. É isso aí, pessoal. De novo, muito obrigado a todos vocês. Foi no tempo. Temos perguntas? Nenhuma pergunta? Todo mundo entendeu perfeitamente? Ele aqui está... Eu não vou dizer que ele não entendeu, é óbvio, né? Claro que ele entendeu. Bom, muito obrigado pela apresentação, realmente muito interessante. É um tema fascinante. Eu queria perguntar mais um pouco sobre a quantização canônica, que você defendeu como sendo a melhor forma de realizar uma quantização, talvez a mais próxima com a mecânica quântica. Só que, assim, tentando criticar um pouco a quantização canônica, se é que eu posso, quando você impõe relações de comutação,
você precisa definir uma estrutura temporal em todo o seu espaço, certo? Para definir quando 2 eventos são simultâneos. E isso é algo que depende do observador. Naturalmente, pensando em covariância, a gente tentaria construir uma teoria que funcione para todos os observadores de uma maneira igual. E quantização canônica funciona para o grupo de Lorentz perfeitamente, só que não dá para extrapolar isso em espaços mais complicados, que você não tenha... como é que é o nome? Hiperbolicidade global, por exemplo. Então, eu queria saber se tem alguma forma de você trabalhar com essa teoria de uma forma covariante, assim como a relatividade geral é, para todos os referenciais, sem ter que usar uma noção de tempo global. Excelente pergunta, cara. O que tem, a base, como eu disse, da teoria quântica de campos é a relatividade especial, né? E, portanto, sofre das limitações, né, conforme você destacou, né, que a relatividade geral, restrita tem, né? Eu não poderia lhe dizer se tem... Aqui a questão é a seguinte, né? Hoje, o nosso grande desafio é fazer a gravitação quântica, né? Acho que todo mundo aqui talvez trabalhe nisso, né? Mas, né? Então, é muito mais complexa, né? Claro, mantendo o seguinte, as questões de causalidade da relatividade restrita são todas respeitadas aqui, e são princípios norteadores de todas as coisas que a gente faz em teoria quântica de campos. Mas ninguém sabe ainda juntar isso com gravitação, né? Quer dizer, eu digo isso também como alguém que trabalha um pouquinho, né, nesse cenário, né, de tentar fazer um pouquinho de gravitação quântica, né? Gravitação quântica é interessante, a gente sempre bota ela no paper, né? Agora a gente nunca, né? Ou seja, é como se fosse uma espécie de uma teoria afetiva, né? Você quer. Não, lá no final, nas conclusões, você pode dizer que vai ter alguma coisa a ver, etc., né? Mas, infelizmente, ninguém não tem, né? Quer dizer, você tem razão, tem limitações, né? Quer dizer, nós não temos uma teoria de gravitação quântica. Por mais que todo mundo, né, eu acho que hoje, sei lá, físico teórico de altas energias deve ter um número colossal, né, de gente trabalhando com gravitação quântica. A própria teoria de cordas, né, teve essa aspiração, né, de fazer uma teoria quântico-relativística, né? Né? E até agora não deu muita coisa, né? Uma teoria muito bonita, né? Eu gosto de citar o exemplo. Eu estava no doutorado de novo, né? Senhores, tudo ocorre durante o doutorado. Aproveitem para aprender um monte de coisa, etc., porque é uma época mágica. Eu estava no doutorado quando um grupo lá do CBPF, meus professores, físicos bastante experientes, etc., eles eram campistas, né? Eu digo eram porque alguns faleceram já. E campista né? O cara que trabalha com TQC. E eles, isso foi, sem querer ser muito explícito na temporalidade, né, na cronologia, isso foi no final dos anos 80, né? E estava vendo uma espécie do início do boom das cordas. Green-Schwartz, né, aquele livro lá e tal. E os caras resolveram investir em estudar cordas, né? E era gente muito boa, eu tenho um enorme respeito, né? Se juntaram com o pessoal do IMPA, né, de matemática, né? Formaram um grupo bom, consistente, assim, de gente muito competente, né? E abandonaram depois de um ano, né? Não sei, talvez porque ficou difícil, né? Porque todo pesquisador precisa publicar, né?
quem é que vai poder trabalhar, né? Quer dizer, sem publicar, né? Então, é muito difícil você se dedicar diletantemente a uma nova teoria onde você não pode contribuir. E não é por incompetência, porque é uma área extremamente competitiva, onde na época, né, onde as maiores mentes, né, da área de física estavam trabalhando com aquilo, né? Eu conversei com um deles um tempo depois, ele disse mais ou menos isso, olha, é difícil, né? É difícil a gente contribuir, né? Nós temos aqui o Neita, né? O Neita contribui, né? Contribuiu, talvez, mas se perguntar a ele, ele deve talvez dizer a mesma coisa. É muito, mas muito difícil a gente competir aqui no Brasil, né, em cordas, né? Uma ideia fabulosa, né? Quando você começa a estudar, é linda, 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 extremamente muita consistência interna, etc. e tal. Mas não conseguiu, depois de 40 anos quase, né? Foi no final dos anos 80, né? Então, 40 anos. E não conseguiu fazer. Então, eu não posso dizer muita coisa, não. Só que o teu ponto é muito relevante, é o ponto que todos nós, de alguma maneira, né, tenta ver o que é que se pode fazer, né? Mas, com relação a esse ponto em particular, né, eu tenho dúvida se alguma outra... talvez a teoria que tenha chegado mais próximo tenha sido a própria teoria de cordas, né? Talvez, né? Mas eu também não sou um expert. Não sou um expert na junção, em gravitação quântica, né? Para poder afirmar isso com toda a ênfase, né? Por aí. Desculpe não ter respondido a sua dúvida existencial. Que isso, muito obrigado. Que é também a minha, né? Aliás, todo físico de altas energias lida um pouco com essa questão, né? Temos mais dúvidas? Ok, então, por favor, mais uma salva de palmas para o professor. Só uma coisa antes da gente ir embora, se tiver alguém que não assinou a lista de presença, por favor, chama a gente aí e assina, senão vocês vão perder o certificado. Valeu, é isso.